Boa noite! Como nós podemos motivar a igreja a fazer parte do Ministério Infantil? Como que você pode motivar toda a sua igreja para amar o Ministério com Crianças, para investir no Ministério com Crianças, para entender a importância do Ministério com Crianças? Esse é o tema da nossa live de hoje, então fica aqui comigo, compartilha com muitas outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai abençoar muito a você, como líder do Ministério Infantil, como líder de crianças. E aí, gente, eu me atrasei aqui, galera, porque quem é mãe aqui vai entender, né? Eu sou mãe, em primeiro lugar, e eu entendo que o meu filho é o meu primeiro ministério, né? O meu primeiro chamado. E hoje eu tive que dar uma atenção maior para ele, já que eu fiquei a maior parte do dia, né, longe dele, e eu precisei dar uma atenção maior para ele. Então, meu marido não estava em casa agora à noite, e aí eu coloquei ele para dormir, dei janta, coloquei para dormir, dei banho, fiz todo o processo que vocês, mães, já entendem, né? Quem já conhece aí? Quem entende o processo, levanta a mão. É um processo, assim, né, longo, mas depois de tudo, criança na cama, tudo certinho, eis-me aqui, estou aqui com vocês. E, gente, aí, ó, super entendo, obrigado que vocês entendem. Então, ainda que eu atrasei, eu falei, gente, eu vou atrasar um pouco, mas vamos lá, vai dar certo. E essa live é uma live muito importante. Muita gente já tava aí, pastora, cadê, pastora? Cadê, né, a live? Ó, gente, que legal aqui, ó. Cheguei, Sarando da Terra Ferida, Santa Rita. Que bênção, Laís. Muito bom ter você aqui. Então, gente, muita gente já tava assim, pastora, cadê a live? Que essa live eu quero muito assistir, é muito importante. Foi cancelado? Não, gente, não foi cancelado, tá tudo certo, tá bom? É que eu tava cuidando do meu filho, mas agora estou aqui com vocês. Então, vamos lá, gente, sem mais delongas. Como que nós podemos motivar a nossa igreja para estar no Ministério Infantil? Quem aqui, e aí, gente, eu vou precisar muito de vocês interagindo comigo aqui, tá? Nessa live, vai falando aí comigo. Quem aqui gostaria que a sua igreja fosse mais envolvida no Ministério Infantil? Que a sua igreja participasse, fizesse parte do Ministério Infantil, entendesse a importância do Ministério com Crianças? Você gostaria que a sua igreja abraçasse o Ministério com Crianças? Quem gostaria? Fala aí, eu gostaria, eu queria muito. Fala aí, eu desejo isso. Quem deseja isso com todo o seu coração? Oi, Lilian! Deus abençoe você. Aí, ó, a Regiane tá falando, meu sonho. Ai, Yasmin também. Gente, eu sei, esse também é o meu sonho, sempre foi o meu sonho. E pra gente começar essa live, eu vou falar um pouco pra vocês do meu início. Hoje, aqui no Ministério com Crianças, quem não sabe, quem não me conhece, vou falar pra vocês. Eu sou pastora do Atitude Kids. O Atitude Kids é o Ministério com Crianças da Igreja Batista Atitude. Quem já conhece a Igreja Batista Atitude? Quem não conhece, eu vou perguntar assim, né? Quem não conhece a Igreja Batista Atitude, fala assim, eu não conheço. Coloca aí, eu não conheço, porque eu vou saber que você não conhece. Então, muitas pessoas já conhecem a Igreja Batista Atitude, a Igreja do Pastor Josué Balandro, né? E a nossa igreja é uma igreja muito grande, muito relevante. Quando eu cheguei aqui, a nossa igreja estava com uma média de 5 mil membros. Hoje, nossa igreja tem mais de 12 mil membros, está indo para, eu acho que tem mais de 13 mil membros já. Eu não tenho um número exato. Mas a nossa igreja já passou aí dos 12 mil membros. Então, a nossa igreja está bem grande, né? Para a glória de Deus, tem alcançado muitas pessoas, muitas vidas. Nós temos entrado em muitos lugares, em muitas cidades, né? Não temos agora só aqui no Rio, a gente tem em outras cidades do Brasil também. E então, quando eu cheguei, só tinha a nossa igreja aqui no Rio e uma igreja filha em Vargem Grande, né? Então, era só 2 igrejas, assim. Hoje, nós somos 19 igrejas. 19, indo para mais, porque tem muitos points abrindo, sem contar os points aí, né? Então, nós já somos 19 igrejas. Olha que bênção. Então, quando eu cheguei aqui no ministério, aí, ó, obrigada, Márcia. Aí, ó, a Márcia disse que o pastor disse que são 15 mil membros. Gente, eu tô desatualizada. 15 mil membros nossa igreja tem. Pra glória de Deus, pra glória de Deus. Pode dar uns coraçõezinhos aí pra glória de Deus? É pra glória de Deus isso. Então, quando eu cheguei eu cheguei aqui na nossa igreja em 2015, final de 2014, na verdade. Cheguei no final de 2014 aqui na nossa igreja, aqui na Atitude, no Rio.
A nossa igreja, ela já era uma igreja grande, né? Nós já tínhamos, acho que mais de 5 mil membros nessa época. Tinha uns 5 mil membros nessa época. E nós já éramos uma igreja grande, né? Nossa, uma igreja com 5 mil membros é uma big igreja, né? Mas o Ministério com Criança da nossa igreja, infelizmente, ele não era uma igreja, não era um ministério que era investido, né? Não tinha muito investimento, não era um ministério muito valorizado. E, infelizmente, faltava muitas pessoas, né? Não tinha muitos servos. Eram poucas crianças, eram bem menos crianças. Eu lembro que na época a gente tinha acho que 5 salas, acho que eram 5 salas que a gente tinha na época. A gente tinha uma sala que era o berçário, o berçário, aí ficava também junto 1 e 2 anos, 3 e 4, 5 e 6 anos, 7 e 8 anos e 9 a 12 anos. Então a gente só funcionava essas 5 salas, assim. Na época a gente nem ministrava a palavra para os bebês, nessa época. A gente ministrava só a partir de 3 anos, se eu não me engano. Então, logo quando eu cheguei, era assim, era essa a realidade. E ninguém queria envolver no Ministério Infantil. Pensa assim, numa realidade assim que poucas pessoas estavam ali engajadas no Ministério com Crianças. Tinham algumas pessoas, mas eram muito poucas as pessoas que realmente entendiam ali a importância do Ministério com Crianças, que estavam lá e abraçavam a causa. Então, de fato, tendo uma leitura de fora, porque eu não era ainda, eu estava chegando para aquela igreja, então é uma leitura de quem estava chegando ali, era assim, uma igreja que não valorizava o Ministério com Crianças, não fazia parte. Pensa numa igreja que não faz parte. Tipo assim, tem Ministério com Crianças aqui, Ministério com Crianças, tem a salinha lá, tem a salinha lá que fica lá com as crianças, as tias lá, né, ficam lá com as crianças. Tinha isso, era mais ou menos assim. E aí, gente, quando eu cheguei, quando o pastor Josué me convidou na época para vir, eu e meu marido, para virmos para a igreja, a gente estava já no processo, né, de voltar para Goiânia. A gente estava no sul e a gente estava voltando para Goiânia, e no meio desse caminho, quando a gente estava decidindo ir para Goiânia, ele falou, passa a Macedônia. É mais ou menos assim, passa aqui um tempo, fica um tempo aqui para nos apoiar e tal. E aí a gente foi, conversou, oramos e tal, e a gente decidiu ficar um tempo ali. E aí a gente, aqui, né, aqui no Rio. E aí a gente foi vendo a necessidade do Ministério com Crianças. E quando eu comecei a ver, gente, a realidade, eu confesso pra vocês, e eu falo isso pra minha equipe, né, eu costumo contar pra eles. Quando eu olhei, assim, eu confesso pra vocês que eu falei assim, o quê? Eu vou pegar essa bomba? Deus me livre. Eu pensava assim, né, Deus me livre. Essa bomba, misericórdia, porque... assim, a igreja não investia no Ministério com Crianças, assim, ninguém tava nem aí, ninguém queria, ninguém envolvia. Era uma coisa tipo assim, existe o ministério ali, né? Existe um ministério ali que chama, o Ministério Kids. E eu confesso que eu pensei assim, Jesus amado, isso aqui não vai dar certo não, né? Isso aqui ninguém quer fazer parte e tá tenso. Não sei se tem alguém aqui dessa época aí, de 2014 aqui, da nossa igreja. Se tiver, fala aí, eu lembro dessa época. E aí testifica aí que eu não tô falando a mentira, que eu tô falando a verdade. Então, nossa igreja não era uma igreja que abraçava o Ministério com Crianças, não era uma igreja que fazia parte, não era uma igreja que investia. Era uma escala que funcionava, muito furada, as pessoas deixavam na mão. Eu lembro quando... a Élica, amiguinha, você tá aqui, te amo. A Márcia participou do Start, foi o primeiro seminário que a gente fez em 2016. Nossa, então você lembra dessa época, né, Márcia? Então, gente, mais gente falando aí que lembra dessa época. E era assim, não era, gente? Eu não tô mentindo, não, né? Aí a Élica lembra muito bem. E era... aí, ela tava aqui quando eu cheguei. E realmente era assim. Então, assim, havia um coração muito fechado, assim, da maioria das pessoas acerca do Ministério com Crianças. Ninguém se interessava. E eu confesso que diante daquilo, eu realmente pensei em não aceitar. Falei assim, Deus me livre, eu não vou não vou ficar nisso aqui não, gente. Essa igreja não vai abraçar. Olha aí, eu lembro, eu estava desde a época do Rio Mar. A Clênia, oi Clênia. A Clênia lembra também. Então era assim. E eu pensava assim, gente, não, isso aqui é um trabalho que não vai ter como. A igreja não abraça, o Ministério Infantil não vai pra frente. Eu pensava assim, né? E eu pensei assim, à primeira vista. Mas eu fui orar, né? Fui ouvir de Deus. Senhor, meu Deus, isso aqui tá tenso. E eu senti realmente Deus falando pra mim, quem sabe não foi para um tempo como esse que eu te levantei? Quem sabe não foi para uma situação como essa que eu te levantei?
Eu te trouxe pra cá porque aqui precisa de você. Você tá aqui justamente porque há uma necessidade. E eu senti realmente Deus falando ali pra mim, né? Olha, se tivesse uma igreja que já tivesse recebendo as crianças, já se importasse com as crianças, que já valorizasse as crianças, não precisava de você lá, porque que diferença você ia fazer lá, né? Você tá aqui porque você precisa ser um instrumento de Deus para mudar essa realidade da igreja. E eu senti realmente Deus falando isso comigo. E eu senti aquele impulsionar no meu coração, sabe? Realmente eu senti a voz de Deus ali. E eu senti o testificar. Realmente Deus quer que eu esteja aqui e de alguma forma, não sei como, Deus vai me usar. E eu confesso que eu não sabia por onde começar direito, né? Eu falava assim, meu Deus, por onde eu começo? E hoje eu fico pensando na Élica, a Élica que estava na época comigo, a Élica fazia parte, né? Nessa época ela era voluntária, na época ela nem era contratada ainda da igreja, mas depois ela foi contratada também para trabalhar comigo. E na época ela era voluntária e ela, sim, com o coração apaixonado, e ela falava assim, hoje eu vejo, né, Élica, assim, de como que Deus na época foi dando luz do que fazer, de como agir, mas até hoje eu falo, caraca, foi Deus mesmo, né, que foi dando essa luz, essa estratégia. E eu vou falar pra vocês, a nossa realidade mudou. Hoje, nós somos uma igreja que, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 600 voluntários, que nós não chamamos de voluntários, chamamos de servos. Nós temos mais de 600 servos na nossa equipe. Nós temos uma equipe muito grande. Todos os domingos nós temos uma média de 150, mais ou menos, pessoas que estão ali no Culto Kids, envolvidos. Uma média de 100 a 150, né? Depende da equipe. De 100 a 150 pessoas envolvidas ali no Culto Kids. Nós temos mais de 280 células de crianças. Mais de 280 células de crianças espalhadas por todo o Rio de Janeiro. E assim, isso é um milagre. Isso é uma bênção. Na época ninguém queria liderar crianças. Ninguém queria ser líder de crianças. Por que liderar a célula Kids? Deus me livre. Então era assim, realmente uma realidade que era terrível. E hoje nós experimentamos, gente, de um milagre. Todos os domingos nós recebemos, agora a gente já até aumentou o nosso número, fora da pandemia a gente recebia uma média de 600 a 700 crianças. Agora, no meio da pandemia, a gente já está recebendo uma média de 500 crianças, porque a gente aumentou os cultos, né? Nós aumentamos o número de cultos. Então a gente está recebendo uma média de 500 crianças aí, às vezes mais. E se a Pri tiver aí, ela vai me passar até o número certo, né, Pri? Pri Tarantino. E então, gente, nós vivemos um milagre. Porque o Ministério Infantil cresceu, as células cresceram. Só nas células nós temos mais de 2.000 crianças que nós pastoreamos nas nossas células. E, gente, isso aí é uma bênção de Deus. E por que eu tô te contando isso? Porque talvez a realidade da sua igreja hoje não é a realidade que eu estou falando de hoje, do que nós vivemos hoje. E talvez você olhe nas redes sociais, e talvez você olhe as fotos, os vídeos que a gente coloca, né, da nossa igreja, e talvez você pense, mas claro, a igreja abraça o Ministério Infantil, por isso que funciona. Aqui não funciona comigo não, comigo aqui não vai dar certo, porque a igreja não me apoia, o pastor não me apoia, e às vezes você fala, por isso que não dá certo, aqui comigo não dá certo. Mas deixa eu te dizer, nem sempre foi assim. A realidade que a gente vive hoje não é a realidade de 7 anos atrás, né? Não é a realidade de 7 anos atrás. Nós vivemos e experimentamos de um milagre. E esse mesmo milagre que nós experimentamos aqui, deixa eu te dizer, ele está à sua disposição para você viver aí onde você está. Bota o nome da sua cidade aqui. Então você vai declarar profeticamente, você vai colocar assim, aqui na minha cidade, aí você fala o nome da sua cidade, eu viverei esse milagre. Você vai declarar isso profeticamente, aqui na minha cidade, eu viverei esse milagre. Porque você também pode viver, porque o mesmo Deus que fez aqui, ele é o maior interessado em fazer aí também, onde você tá. E olha a Clênia. A Clênia, ela era daqui, da nossa igreja aqui na Barra, e a nossa igreja se multiplicou. Nós abrimos a igreja em Guaratiba. E quando a nossa igreja começou lá em Guaratiba, ela falando que éramos 2 no início e hoje nós somos 16. E tenho certeza que muito em breve, muitos outros servos, eles vão fazer parte dessa bênção, desse ministério. Amém! Isso, Clênia, em nome de Jesus. Creia nisso. E vocês aí, Rio Verde, Goiás, Americana, quem tá aqui, que tem gente que é do Rio mesmo, Timóteo, todos vocês aí, Cuiabá, no Mato Grosso, Silva Jardim, vocês aqui,
uma comunidade com 3 crianças, e hoje tem quase 30, glória a Deus. Aí, ó, Vila Velha, Espírito Santo, Timóteo, Minas Gerais, Patos de Minas, Campos dos Goitacazes, Arujá, em São Paulo, Antônio Almeida, Piauí, Patos de Minas, Minas Gerais, São Paulo, Canaã dos Carajás, no Pará, Unaí, Minas Gerais, São Mateus, Espírito Santo, Americana. Gente, todos vocês, Goiânia, Rio das Ostras, todos vocês que estão declarando aqui, eu declaro, vocês vão experimentar do mesmo milagre aí, em nome de Jesus. Ó, Bristol na Inglaterra, aleluia. Aí em Bristol, eu não sei se eu pronunciei certo, não sei se é Bristol ou é Bristol. Aí você vai experimentar também, em nome de Jesus. Todos vocês vão experimentar desse milagre. Agora vamos lá. Vocês sabem que para nós experimentarmos desse milagre, nós precisamos nos colocar na brecha. Nós precisamos ter a atitude certa. Nós precisamos ter as atitudes, as ações certas. Então, quais são as ações certas que nós devemos ter para que a nossa igreja seja motivada para fazer parte do Ministério Infantil? Eu vejo que muitos líderes, eles têm fé. Eu vejo isso em muitas líderes. Ó, Lábrea, no Amazonas, que bênção! Nossa igreja tá lá em Lábrea, sabia? Nós temos a Igreja Batista Atitude lá no Amazonas, gente. Lá lá junto com os ribeirinhos, lá em Lábrea. Olha que bênção, nossa igreja lá. Lá tem Ministério Kids também, pra glória de Deus. Então, como que a gente faz para motivar? Eu vejo que muita gente, ela vive... Oi! Peraí, gente, eu tenho que parar para falar aqui. A tia Nana Pestana. Beijo, muito bom ter você aqui. Muita gente fica cheio de motivação, né? De fé, cheio de fé. Muita gente é cheia de fé. Fala, não, em nome de Jesus, a nossa igreja vai mudar. Mas muitas pessoas, elas têm a fé, mas não têm a ação. Elas oram, mas às vezes na hora de agir, mediante aquilo que precisa agir da forma certa, elas agem de forma errada. E é importante vocês saberem de algo. Quando Jesus, ali em Marcos 10, todo líder de criança conhece Marcos 10, né, gente? Marcos 10 é aquela parte da Bíblia onde Jesus, ele repreende os seus discípulos porque eles estão afastando as crianças, impedindo que as crianças sejam abençoadas por Jesus. Lembram desse texto? As pessoas trazem as crianças para Jesus abençoar e o que os discípulos fazem? Afastam, impedem as pessoas, impedem as crianças de serem abençoadas. Pois é, o que acontece? Todos nós, todo líder de criança, ele conhece esse texto, não é? Jesus ali naquele momento, o que Jesus fez? Ele orou? Não, ele agiu. Então, quando estava ali falando sobre as crianças, Jesus, ele não orou naquele momento e falou assim, olha, Deus, por favor, Senhor, abre os olhos dos discípulos para eles verem as crianças como o Senhor vê. Não, a Bíblia não diz que Jesus orou, Jesus agiu, Jesus falou. Ele falou aquilo que ele precisava falar naquele momento. Jesus, ele teve a atitude certa para aquele momento, para mudar o coração dos discípulos. E olha que profundo isso, irmãos. Eu não sei você, mas eu fico até arrepiada de ter essa revelação de Deus aqui. Porque isso é fato. Isso é uma revelação profunda da palavra que nós precisamos ter. Jesus, naquele momento, ele não orou. E muitas vezes a gente não quer dizer que você não tem que orar, porque Jesus orava dia e noite, né, gente? Óbvio, você tem que orar. Não tô falando que você não deve orar. Mas você não deve apenas orar. Naquele momento ali, Jesus teve uma atitude. Jesus foi lá e agiu da forma certa. Ele repreendeu os seus discípulos, como a Bíblia diz. A Bíblia diz, lá no versículo 14, que Jesus, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, Jesus, ele teve a fala certa ali naquele momento. Você também precisa não apenas orar, não apenas ter essa fé de declarar aqui, né? De falar em nome de Jesus, nós vamos viver isso na nossa igreja, em nome de Jesus, a nossa igreja vai estar motivada para fazer parte do Ministério Infantil. Isso é fundamental. Mas depois dessa oração, você precisa ter a ação certa. E a primeira ação que você precisa ter, você está anotando aí? Anota aí. A primeira ação que você precisa ter... tem gente perguntando o tema dessa live aqui. Motivando a igreja para fazer parte do Ministério Infantil. Esse é o tema da nossa live de hoje. Motivando a igreja a fazer parte do Ministério Infantil. Então, a primeira ação que você precisa ter, a primeira atitude que você precisa ter é ser como Jesus foi com os seus discípulos. Essa é a primeira atitude. Como que Jesus foi com seus discípulos? Jesus foi um instrumento de Deus para abrir os olhos, para mudar a mentalidade dos seus discípulos. Assim como Jesus mudou a mentalidade, você também tem que ter essa ação.
Você tem que entender que as pessoas, elas não são más ao não querer ir para o ministério infantil. Não é que elas são más, que elas odeiam as crianças e querem que as crianças vão para o inferno. Não é isso. Elas simplesmente não tiveram os seus olhos abertos ainda para essa bênção de Deus. Elas ainda não tiveram a revelação que Deus já deu para você. Então você que já teve os seus olhos abertos sobre o ministério infantil, acerca do ministério com crianças, a sua função agora é abrir os olhos de outras pessoas acerca do ministério com crianças. Então a sua ação número 1 é mudar a mentalidade da igreja. É mudar a mentalidade das pessoas acerca do ministério com crianças. Então a gente precisa começar a mostrar que o ministério com crianças é mais do que uma salinha onde você coloca as crianças. É mais do que uma escolinha. Tem gente que ainda chama, né? Tia da escolinha. É mais do que isso. O ministério com crianças é mais do que cuidar de crianças. Muitas vezes, eu sei que a maioria, né? Eu sei que tem aqui, né? Agora tem 89 pessoas aqui, 90 pessoas aqui na live. Dessas 90 pessoas, eu tenho certeza que 99% já entende isso. Já entende isso, de que o ministério com crianças é muito mais que isso. Nós estamos marcando uma geração de profetas, nós estamos transformando a vida deles, estamos levando eles até Jesus, nós estamos ganhando uma vida inteira para Cristo. Eu sei que você já entende isso, mas nós precisamos falar, anunciar isso para toda a igreja de uma forma clara, que as pessoas entendam. Então, a gente precisa ser instrumento de Deus para mudar a mentalidade dos discípulos de Jesus. Como Jesus foi o instrumento de Deus, né, ali naquele momento, para mudar a mentalidade dos discípulos ali. Então, mude a mentalidade das pessoas acerca do ministério com crianças. E aí você vai fazer isso no dia a dia, na forma, nos momentos, no corriqueiros. Tá numa reunião de confraternização, falando sobre o ministério com crianças, fala ali, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar para falar sobre a forma certa do que é um ministério com crianças. E, irmãos, eu não perco a oportunidade. Eu tô num churrasco, tô numa comunhão, e aí eu tô lá, não é que eu vou ficar só o tempo todo falando sobre o ministério com crianças, né, gente? Não quer dizer isso. Mas se eu tô lá, em algum momento eu vou falar, nossa, porque o ministério com crianças é isso, 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 a gente faz isso, isso, isso. Eu lembro de uma vez de uma irmã que ela faz parte do louvor da igreja, e eu falei assim, nossa, que bênção, você tem uma voz linda, né? Irmã, você sabia que lá no ministério infantil da nossa igreja nós temos um louvor que é abençoado? A gente leva as crianças à adoração. Olha isso aqui. Pam, mostrei um vídeo da criança adorando a Jesus. Ela, nossa, que bênção, né? Ou seja, eu tô ali mudando a mentalidade dela para ela entender que há louvor e adoração também lá no ministério com crianças. Então, você tem que ser esse instrumento de Deus para uma mudança de mentalidade. Para uma mudança de mentalidade da igreja toda. Então, quando eu cheguei aqui na IBA, né, lá em 2014, eu tive essa consciência. O Senhor trouxe isso muito forte no meu coração, que eu precisava mudar uma mentalidade de toda a igreja. Uma mentalidade inteira, de uma igreja inteira acerca das crianças precisava ser mudada. Então, o que eu comecei a fazer para mudar essa mentalidade? O que a gente precisava fazer? O que é que tem que ser feito? Então, tá, beleza, Wilson, eu preciso mudar a mentalidade da igreja. Mas como que eu faço isso? Como que eu mudo a mentalidade? Bom seria se a gente fosse lá, né, abrir a cabeça de cada um e jogar lá dentro. Pronto, mentalidade nova. Tcharam! Todo mundo agora pensa da forma certa. Não era assim. Não é assim. Então, como que a gente muda a mentalidade das pessoas, da igreja toda, né? Como que a gente faz para que a igreja toda faça parte do ministério infantil, entenda a importância do ministério infantil? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer aqui, entendendo. A gente falou, né? Seja como Jesus para mudar essa mentalidade. E aí, como que você vai mudar essa mentalidade? O primeiro aqui, mostre o ministério para a igreja. Apresente o ministério para a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Aí, quando eu falo de apresentar o ministério para a igreja, qual a primeira coisa que você pensa? Ah, perguntaram aqui, gente, se eu tenho um canal no YouTube. Tenho! Inclusive, tem muito conteúdo lá que vai te abençoar, tá, gente? Corre lá no meu canal no YouTube, se inscreva lá no meu canal, que toda semana tem vídeo lá pra vocês. Amém? Abençoados. Inclusive, todas as lives, que é muito melhor, mas melhor de assistir no YouTube, né, gente? Todas as lives estão lá no YouTube, então corre lá pra você assistir. Beleza? Wilson Adorno, meu canal no YouTube. Não corre agora, corre depois da live. Então, vamos lá. Então, mostre o ministério para a igreja. Como que você vai mostrar? Na hora que a gente fala de mostrar o ministério para a igreja, o que as pessoas pensam? Ah, vou lá fazer uma apresentaçãozinha, vou colocar lá as crianças todas lá bonitinhas para fazer um coralzinho e vou mostrar. Coral é bom, é uma bênção. A gente tem coral, inclusive, tá? Não tô falando mal de ter coral, não. Pode ter coral, isso é bom. Mas qual é o problema?
quando o Ministério Infantil, ele só aparece nessas apresentações. Quando o Ministério Infantil, ele se resume a apresentação de Páscoa, apresentação de Natal, apresentação do Dia dos Pais, apresentação do Dia das Mães, musiquinhas legais. Aí, o Ministério Infantil, ele se resume a isso. E aí, o que as pessoas têm a ideia? Oh, que bonitinho, o Ministério Infantil é aquele ministério que apresenta as músicas bonitinhas nos dias especiais. Triste, mas é a verdade. Muita gente tem essa ideia de que o Ministério Infantil é apenas aquilo. E é exatamente isso aqui que a Erika acabou de falar. Reduz o ministério. Reduz todo o tamanho do ministério, todo aquele esforço, tudo aquilo que, aquela dedicação que a gente faz, que a gente tem lá no Ministério com Crianças, reduz tudo aquilo a uma apresentação. Então, o que fica na cabeça do pai? As crianças estão lá no Ministério Infantil ensaiando a musiquinha. E aí eu vou te falar, quero aqui exortar e corrigir muitos líderes de Ministério Infantil que, infelizmente, usam o culto, o horário de culto, para ensaiar. Tá errado, gente. Culto é culto. Culto é culto. Momento de adoração ao Senhor. Não é para ficar ensaiando. Então, tem gente que não reúne as crianças para ministrar a palavra, para orar, para ensinar as verdades bíblicas. Não. Reúne as crianças enquanto os pais estão lá sendo cheios da palavra de Deus, orando e tal, tá mó fogo, reteté lá, as crianças estão lá. Vamos lá, todo mundo comigo. Mamãe, eu te amo. Falta cantar, né? Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. Tá lá, cantando com as crianças a musiquinha, ensaiando. Vamos lá, gente, mais forte. Gente, o Ministério Infantil não pode ser reduzido a isso. Então, muitas vezes é a culpa do próprio líder do Ministério Infantil que reduz o Ministério Infantil a isso. Então, o culto Kids não é para você ensaiar. Tem um horário lá, que é o horário de você, um outro dia de você fazer ensaio pro coral. Inclusive, aqui na nossa igreja, por exemplo, a gente começou o culto das 9 agora, né? Recentemente. E tem uns 2 ou 3 domingos que a gente começou. E antes da gente começar o culto das 9, a gente estava tendo o ensaio do coral no culto das 9 e depois a gente começava o culto Kids no culto das 11. O que acontece? Porque a gente ainda não estava formado toda a equipe pro culto das 9, enfim. O que acontece? Acontecia, às vezes, de ter algum pai que levava a criança só pro coral e não levava pro culto. Aí a gente começou a falar. Aí começamos a exortar e falar pra equipe. Olha, só pode participar do coral quem participou do culto Kids. Se não participar do culto Kids, não pode participar do coral. Tem que ser um pré-requisito, tem que estar cheio da palavra para depois começar a cantar. Então, isso é importante, irmãos. Isso é fundamental. Amém? Então, não reduz o Ministério Infantil a isso. E se o Ministério Infantil só aparece nos cultos, só aparece para a igreja, nas redes sociais, em tudo, só nessas apresentações especiais, a visão que as pessoas vão ter é exatamente essa, de que o Ministério Infantil é esse ministério que faz a apresentaçãozinha nesses dias. E, gente, não é. Nós sabemos que não é. Nós sabemos que o Ministério Infantil é muito mais que isso. Então, mostre o Ministério Infantil na sua essência, na realidade, daquilo que o Ministério Infantil é. Como que você vai fazer isso? Mostra nas redes sociais da igreja. Uma das coisas aqui importante. Como que são as redes sociais da sua igreja? Você já sentou com o seu pastor? A maioria das igrejas hoje tem redes sociais, né, gente? E aí, nas redes sociais da sua igreja, ela mostra o Ministério Infantil? Porque as crianças fazem parte da igreja. E aí, às vezes mostra lá todo o culto de domingo, mostra lá tudo o que aconteceu no culto de domingo, não mostra o que aconteceu no culto de domingo lá com as crianças? Tem que mostrar também. Então, não é assim que você vai chegar pro seu pastor e falar assim, pastor, eu quero dizer que absurdo, porque não aparece nada do Ministério Kids lá. Não, você não vai falar desse jeito. Você vai chegar com muito amor e falar assim, pastor, o senhor entende que as crianças fazem parte do corpo de Cristo? Você entende que a criança faz parte do seu rebanho, pastor? Sim, filho, claro. Pastor, eu também, eu creio nisso. Pastor, você já imaginou que, assim, você parou pra pensar que lá no nosso Instagram, lá nas nossas redes sociais, a gente vê muitas fotos do culto de domingo, mas a gente quase não vê foto. A gente não tem foto lá do que acontece lá no culto infantil. A gente precisava tanto, né, pastor, mostrar que as crianças fazem parte da igreja, né, pastor? O senhor concorda, pastor, que a gente precisava mostrar? Eu tenho certeza, irmãos, que ele vai concordar, que ele vai realmente, irmã, é verdade. E aí, você vai lá organizar para que, em nome de Jesus, apareça aquilo que acontece lá no Ministério Infantil, lá nas redes sociais. Então, você precisa mostrar isso. E aí, você vai mostrar as crianças orando, as crianças adorando, a ministração da palavra de uma forma atrativa para as crianças. Você vai mostrar
as crianças lendo a Bíblia, você vai mostrar aquilo que é o verdadeiro ministério infantil. Porque aí as pessoas vão começar a abrir os seus olhos acerca do ministério com crianças. Amém, irmãos? Viu tanto que isso é importante? Viu tanto que isso é poderoso? E é uma coisa tão simples, mas que você já vai fazer, porque você vai mostrar o ministério infantil para a igreja. Como mais você pode mostrar o ministério infantil para a igreja? Uma das ações que eu tive aqui também, quando a gente chegou, é que assim, nossa igreja é em células, né? Nós somos uma igreja em células. E aí a gente tem um curso de formação de líderes de célula, que chama, na época chamava TLC, hoje é a Visão. E esse curso que todo líder tem que fazer, toda pessoa tem que fazer para se tornar um líder de célula, é um curso básico que todo membro da igreja faz, para conhecer a visão da igreja, para conhecer como que funciona. Nesse curso, eu já levantei a mãozinha e falei, pastor, nós precisamos ter, dentro desse curso, uma aula, eram 13 aulas, se não me engano, 12 aulas. Eram 12 aulas. Eu falei, a gente precisa ter uma aula sobre o ministério com crianças pra gente apresentar pra igreja, pra gente apresentar para aquelas pessoas a visão, a missão do ministério com crianças, os nossos valores, aquilo que a gente faz aqui, o que é uma célula de crianças, para que as pessoas entendam que elas entendam que não é como uma salinha, que não é apenas um lugar onde você um depósito de crianças ou um centro de babá gospel. Então as pessoas precisam entender. Então a gente acrescentou dentro desse curso essa aula. E aí essa aula, todos os membros da igreja, todas as pessoas da igreja que passam, né, pela liderança, elas assistem essa aula e elas vão entendendo, elas vão aprendendo ali sobre o ministério com crianças, como que funciona, como que é. Então, logo ali, um dos seus primeiros contatos, a pessoa já abre os olhos. E a gente começou essa semana algo muito especial também, que é o quê? Dentro do curso, a membresia. A gente tem a membresia, que é o curso que as pessoas fazem para entrar na igreja, né? Elas entram na igreja e aí a gente tem um encontro com esses novos membros, com essas novas pessoas que estão fazendo parte da igreja, chegando, né? Às vezes chegam pessoas transferidas de outra igreja, mudou de cidade e tal, chega para a igreja. Então a gente começou agora uma ação também da seguinte forma: quando essas pessoas chegam na igreja, nessa reunião, lá nesse encontro, para elas conhecerem a igreja, a gente apresenta o Ministério com Crianças para essas pessoas. E aí elas têm a oportunidade de fazer parte do Ministério com Crianças. Olha o Márcio aí, amigão, falando aí, faz a diferença na vida dos nossos filhos. Glória a Deus, isso aí, glória a Deus. Membro da nossa igreja, testifica isso, para a glória de Deus. Então, a gente mostra para aquelas pessoas, a gente mostra para a igreja o que é o Ministério com Crianças. Então você já faz isso? Você já mostra para a igreja o que é o Ministério com Crianças? Ou será que a única coisa que você mostra sobre o Ministério Kids é o seguinte: precisamos de voluntários. Precisamos de voluntários. Por favor, alguém vem aqui e socorre. Eu já vi isso acontecendo, gente. Eu tenho pavor disso, de colocar no telão: precisa-se de voluntário no Ministério com Crianças. Por favor, comparecer ao ministério. Gente, pelo amor de Deus. Se isso já aconteceu na igreja de alguém aqui, coloca um macaquinho assim com carinha escondida. Se isso já aconteceu. Eu não vou te acusar, irmã, tá? Pode colocar em paz, só pra você ver que você não tá sozinha. Porque eu sei que isso já aconteceu em muitas igrejas. Coloca lá no telão, chama lá. Gente, precisamos de pessoas no Ministério Infantil, por favor, alguém vai lá. E às vezes, e aí o que acontece? Você tá mostrando para as pessoas que o Ministério Infantil é um barco furado. Quem vai querer entrar nesse barco furado? Aí, ó, os irmãos já colocando aí. Jesus, confessa e deixa, arrepende do seu pecado, em nome de Jesus, abandona isso. Acontece ainda, sangue de Jesus. Então hoje você vai parar de fazer isso, em nome de Jesus, amém? Então, gente, você não vai apenas falar isso, porque se você faz isso, o que as pessoas vão ver? Vão pensar, as pessoas vão pensar assim: misericórdia, lá deve estar um caos. Ninguém vai pensar assim: ai, que bênção, vou lá pro Ministério Infantil, tá precisando, né? Gente, duvido, dificilmente alguém... Gente, eu tô assustada com tanto de macaquinho tampando o rosto que tá aparecendo aqui. Então, deixa eu te dizer, as pessoas, elas não vão querer, elas vão ficar mais assim ainda, Jesus amado, né? Agora, quando... então, você vai mostrar que é um barco furado. A pessoa vai falar assim: o quê? Eu vou entrar no barco furado? Tô fora, não quero entrar no barco furado, não. Ninguém quer entrar no barco furado. Então, você vai precisar mostrar para as pessoas que o Ministério com Crianças é uma bênção. Então, você não tem que mostrar o ministério
mostrando essas deficiências, mostrando as suas faltas, né? Ainda que você esteja precisando de pessoas, você não vai chegar lá e falar assim, gente, eu preciso de pessoas, socorro, alguém ajuda, eu tô ficando desesperado, olha só, não tô dando conta. Não! Você vai ser instrumento de Deus para você falar aquilo que precisa ser falado. Da bênção que é o Ministério com Crianças, da diferença que ele faz na vida das crianças, na vida das famílias, das transformações que tem gerado, dos testemunhos que tem acontecido, do impacto no futuro que isso tem. Então, isso é uma bênção. Amém, gente? A gente precisa testemunhar, testificar dessas bênçãos, mostrar para as pessoas é uma bênção, que é uma bênção. Amém, gente? Então é isso aí. Então vamos lá. E aí, em terceiro lugar aqui, então a gente falou sobre você mostrar o ministério para a igreja. Mostra o ministério para a igreja, apresenta o ministério, né? Então eu já falei várias situações aqui que eu uso para mostrar o ministério. E você pode usar aí dentro da sua igreja, na sua realidade, de várias formas, de apresentar o ministério para a igreja, para que as pessoas conheçam o ministério. Então daí é importante também você ter bem claro a sua missão, os valores, a missão, a visão do ministério. No curso Líderes Relevantes, que é o curso que eu tenho, não sei se tem algum aluno aqui, tem algum aluno aí? Fala aí, eu tô aqui. Já vi alguns alunos por aí. Alunos falam, eu tô aqui, sou líder relevante. Coloquei, sou líder relevante, que aí você vai saber que você é líder relevante aqui do curso. No curso que eu tenho, eu falo muito sobre isso, né? Sobre você ter uma visão e a sua missão muito clara. Oba, aluna aí, ó. Simone, beijo. Então, quando você tem a sua visão muito clara, a sua missão muito clara, isso é muito mais fácil de ser passado para a equipe. Olha aí que bênção. Dani, Priscila, Silvia, alunas abençoadas, líderes relevantes, estão aqui. Então, gente, quando você define a sua missão muito clara, isso vai ser passado para a igreja. Então, você precisa passar para a igreja tudo isso, amém? Essa visão, a sua missão, aquilo que você faz ali, isso é importante. Ó, bênção, tanto de aluno abençoado aqui. Muito bom ter vocês aqui, alunos queridos. Então, vamos lá. Em terceiro lugar, eu vou te falar de uma coisa muito importante que muita gente menospreza, que é o seguinte: esteja em aliança com o seu pastor. Esteja em aliança com o seu pastor. Olha, tem muita gente que não está em aliança com o seu pastor. Então, você não conversa com o seu pastor, você não tem um encontro com ele para falar sobre o ministério infantil em algum momento. Você não tem nenhum momento. Irmãos, às vezes fala assim, pastora, mas eu nem consigo falar direito com o meu pastor e tal, não sei o quê. Marca um jantar para ele comer um bife com arroz e feijão lá na sua casa. Ou você faz um prato mais elaborado também, faz lá o que você faz de melhor, uma lasanha. Chama o seu pastor para ir comer na sua casa. Pastor, eu queria convidar o senhor para jantar na minha casa. E aí você vai lá e vai conversar com o pastor. A Silvia tem uma bênção, né, Silvia? Aliança dupla. Que a Silvia, ela tá em aliança dupla com o pastor, porque ela é esposa do pastor. Gostei. Ela é esposa do pastor. Então, quando você é esposa do pastor, é muito mais fácil. Você tá em aliança mesmo, é muito mais fácil. Agora, quando você não é a esposa do pastor, então eu já fui a esposa do pastor da igreja todo, né? Meu marido já pastoreou uma igreja local. Eu também tive essa experiência. E aqui eu tô tendo a experiência que meu marido, ele é um dos pastores de rede, um dos pastores auxiliar da igreja, então ele não é o pastor presidente. Então eu preciso estar em aliança com o meu pastor. A gente precisa conversar. Quando o pastor é o esposo, é mais fácil ainda que você dorme com ele. Então você marca lá uma conversa com ele e contagia ali da visão. Fala sobre o ministério com crianças. Bota ele pra assistir um videozinho. Se você percebe que às vezes seu marido às vezes tá meio fora, às vezes seu marido tá meio fora da visão, ou seu pastor, né, tá fora da visão sobre o ministério infantil, dá um livro de presente pra ele e fala, pastor, eu gostaria muito que você lesse esse livro. Eu gostaria mesmo. Aí você vai e presenteia ele com aquele Liderando Crianças com Excelência. A criança é membro do corpo, a criança é membro do corpo do pastor Aloísio, esse Liderando Crianças com Excelência da pastora Márcia, até aquele da Cláudia Guimarães, pastoreando as crianças dessa geração também, que é uma bênção. Então são alguns livros, você vai presentear ali seu pastor para ele entender e abrir os olhos ali sobre o ministério infantil. Eu indico sempre esse Liderando Crianças com Excelência da pastora Márcia, que ele é muito bom. E ele fala muito sobre isso. E esse, a criança é membro do corpo, para os pastores, assim, é fantástico. A criança é membro do corpo. Então, gente, dá um livro de presente pra ele. Chama ele e passa videozinhos pra ele. Passa alguma coisa. Cuidado pra você não bombardear também, né?
tá? Senão ele não vai dar conta, ele vai falar, meu Deus, o que é isso? Mas conversa, né? Passa aos poucos, vai dando em doses homeopáticas, vai dando ali aos poucos aquilo que ele precisa para saber sobre o Ministério Infantil, porque você vai ser um instrumento de Deus também para abrir os olhos do seu pastor sobre o Ministério com Crianças, né? Para mostrar ali a realidade. Mostra referências, mostra em fotos, vídeos de outros ministérios com crianças que já são relevantes, né? Que já vivem isso na plenitude, vivem aquilo que você deseja viver. Mostra para ele, fala, pastor, olha isso, que bênção e tal. E esteja aliançado com o seu pastor, esteja junto com ele lá, esteja junto para você falar e tal, porque aí o seu pastor ele vai te dar voz, né? Ele vai dar o apoio que você precisa. Quando você estiver lá em aliança com ele, quando você falar, pastor, eu tô junto com você, tô pastoreando parte do seu rebanho, pastor, eu tô aqui para te apoiar. Quando você mostrar isso para ele, isso vai ser muito, muito importante. Isso vai ser realmente fundamental para o seu pastor sentir esse apoio e também te dar voz, né, diante da igreja, te apoiar, te dar um espaço para você falar no culto também. Às vezes, quem sabe, se você consegue, pastor, eu queria 5 minutinhos para passar um vídeo no culto sobre o Ministério com Crianças. E aí aqui eu já vou falar um pouco sobre as nossas ações. Falei sobre você estar em aliança com seu pastor e eu vou falar agora sobre algumas ações na prática. Então, gente, uma das nossas ações que a gente tem aqui anualmente, todo ano, a gente tem essa ação que chama Só Falta Você no Kids. Vou mostrar aqui pra vocês. Eita, pera aí um pouquinho, gente. Eu acho que eu não salvei a imagem. Pera aí. Voltei. Ai, gente. Estão me vendo? Eita. Vocês estão me vendo aí? Eu não tô me vendo. Acho que eu dei ruim aqui. Voltou? Vocês estão me vendo? Eu não tô vendo. Ai. Eu não tô vendo ninguém. Agora tá ruim. Não tô me vendo, gente. Vai pela fé. Não tô me vendo, mas já que vocês estão me vendo, amém. Vocês estão vendo essa imagem aqui, né? Onde está a imagem? Não sei se tá aqui. Não tô me vendo. A tela tá preta, gente. Jesus abençoa. Por que não volta a minha imagem? Vamos lá. Vamos continuar assim, melhor do que parar, né? Então, gente, vamos lá. Essa imagem aqui é a imagem da nossa última campanha que a gente teve, que é o Só Falta Você no Kids. E o Só Falta Você no Kids foi uma campanha que a gente faz para levantar novas pessoas na igreja. Então, a gente vai e fala, o que você... a imagem tá grande, eu tô pequena. Beleza, a imagem tá grande, eu tô pequena. Beleza, eu queria que ficasse grande mesmo. Obrigada, gente. Vocês estão falando aí pra mim que tá tudo preto, eu não tô vendo nada. Então, gente, essa aí é uma campanha que a gente faz. E aí a gente fala, o que você tá esperando pra marcar uma criança pra sempre? Faça parte do nosso time. E aí a gente fala pra eles, olha, você precisa fazer parte dessa equipe. O que você tá esperando pra fazer parte dessa equipe? E aí, essa aí é uma ação. Voltou agora? Vocês estão me vendo? E aí, essa é uma das ações que a gente tem todo ano. E como que a gente faz? A gente tem, no momento do culto, no culto da igreja, a gente passa um vídeo que testemunha um pouco, fala um pouco sobre o Ministério com Crianças. No último, a gente fez um testemunho de líderes contando, né, como que é participar do Ministério Infantil. Muitas falando, nossa, eu não me via no Ministério com Crianças, eu jamais imaginava, mas olha, é uma bênção, e nossa, e tem sido maravilhoso e tal. Então as pessoas, foi um vídeo de testemunhos de pessoas que fazem parte do Ministério, falando, e a gente já passou outros vídeos das próprias crianças testemunhando o que é o Ministério com Crianças e tal, enfim. Então, a gente passa um vídeo sobre o ministério. E aí, no final, a gente distribui para as pessoas. Aí, agora, deixa eu ver, que eu acho que aí não vai dar. Aí não vai dar para vocês verem, porque ele é PDF. Como não dá para vocês verem, aí depois eu vou tirar uma fotinha, tá? Eu vou botar lá nos meus stories. A gente distribui uma ficha para as pessoas. Não, peraí, deixa eu botar aqui. Vou mostrar para vocês, tá? Peraí um pouquinho que eu vou abrir. A gente distribui uma ficha para as pessoas, para elas, que é essa ficha aqui, ó, do Só Falta Você no Kids. Ah, olha aí a Thalita, eu entrei na igreja no dia que foi passado esse vídeo, me apaixonei ali mesmo. Que bênção, Thalita! Olha aí, viu? Testemunho, gente, na prova viva. Olha só, vocês estão vendo, gente? Tá dando pra ver a tela do meu computador? Por favor, fala aí, porque a minha tela tá preta e eu não tô vendo nada. Vocês estão vendo a tela do computador? E aí, esse aqui é
É um flyer que a gente distribui para as pessoas nesse dia. E aí, ó, esse aqui é o flyer. Ah, então vocês estão vendo, ótimo, maravilha. Então, esse é o flyer que a gente distribui para as pessoas, viu? Mostrando o que você tá esperando para marcar a próxima geração. Só falta você no Kids. Tá bem escura? Eita, deixa eu ver se vai melhorar. Melhorou aí? E aí, esse aqui é o flyer que a gente distribui. E aí tem, ó, a pessoa coloca o nome completo dela, o telefone, o e-mail e a rede, porque só pode servir no nosso ministério quem faz parte de uma célula, quem está sendo cuidado numa célula de adultos e tal. Então, quem faz parte de uma célula pode servir no Ministério Infantil. Aí ela coloca aqui qual a rede de célula que ele faz parte, entendeu? E aí aqui as formas dele servir no Ministério Infantil. Então, como que ele pode servir? Aí tem lá como professor, lá no culto Kids, né, no Domingo Kids, na recepção, no teatro, no louvor, na dança, coral, som e multimídia, inclusão, voluntariado em algum dia da semana, organizador, produção de artesanatos, corte e costura, professor da escola bíblica, segurança, foto e filmagem, decoração e outros. Aí a gente colocou, seus dons e talentos são muito bem-vindos aqui. Então, gente, voltou pra mim? Espero que tenha voltado pra mim. Então, gente, essa aqui, ai, eu não tô me enxergando, gente, tá tudo preto, mas eu tô na fé que eu tô aparecendo. Então, essa daqui é uma ação que a gente faz e aí a gente distribui esse folder, né, no dia pra igreja, pra aquelas pessoas que desejam fazer parte da equipe. Então, assim, no último que a gente levantou mais de 150 pessoas. Acho que foi quase 200 pessoas. Uma bênção, né, que a gente levantou mais pessoas. E é maravilhoso. E então, assim, vale a pena a gente ter essa ação, porque a gente sempre traz mais pessoas, tá, gente? Vale muito a pena. Então, vamos lá. Essa é uma das ações que a gente tem na igreja. Outra coisa que a gente faz é um treinamento de novos servos mensal. Então, todo mês a gente faz um treinamento para novos servos. Porque todo mês tem pessoas novas chegando no ministério. A gente vai fazer o convite para novas pessoas. Como a gente faz esse convite sempre, o que a gente faz? Um treinamento para novos servos todo mês. E a gente divulga. Ah, você deseja fazer parte dessa equipe? Participe do treinamento para novos servos. Porque aí a pessoa às vezes pensa assim, eu até queria, mas eu não sei nada, eu não sei por onde começar, não sei lidar com criança e tal. Não tem problema, a gente tem um treinamento. Então aí a pessoa já vem pro treinamento, que aí ela já participa desse treinamento. Esse treinamento é ministrado pelas supervisoras da nossa igreja, supervisoras Kids. Então, os supervisores Kids que ministram esse treinamento uma vez no mês. E é maravilhoso. No último também a gente teve umas 30 pessoas no treinamento no último mês. Então, assim, isso é uma outra dica pra você, uma outra ação que você deve ter, que é muito importante. No que consiste esse treinamento? Nesse treinamento de novos servos, a gente passa a visão, a missão e os valores do ministério. Isso é o principal. Nesse treinamento a gente fala o que é o Ministério Kids. Qual a nossa missão ali? O que a gente faz? Então, quem já é do nosso ministério sabe que a nossa missão é alcançar as crianças com o Evangelho de Cristo Jesus, transformando-as em discípulos que possuem uma atitude diferente. Essa é a nossa missão ali no Atitude Kids. E aí a gente apresenta isso para eles e a gente fala de todos os nossos valores. Então, os nossos valores, eles são: a gente pastoreia as crianças. A gente tem segurança, garante segurança para as crianças. A gente ministra de forma criativa. A gente tem todos os valores. Agora fugiu da minha cabeça. Gente, eu tenho de cor isso, mas agora não tô lembrada aqui. Mas a gente tem todos os valores que a gente apresenta para as crianças. Aproveitar o tempo, que a gente aproveita o tempo que a gente está ali para ensinar a palavra de Deus. A gente tem o valor de ministrar de forma criativa, com foco na criança. Então a gente fala todos os valores ali do nosso ministério e a gente apresenta como é o culto Kids de uma forma geral. Então a gente fala, não dá tempo de fazer um treinamento específico ali, né, por idades, assim, porque aí é um treinamento mais geral que a gente faz ali 2 vezes no ano, que é específico mesmo. Você lida com essa idade, assim que faz e tal. Mas nesse que é o primeiro, a gente dá uma visão geral de como que acontece o culto Kids. Olha, o culto Kids acontece dessa forma. Então, quando nesse treinamento, o mais importante é ele saber o porquê ele vai entrar no ministério. Não é nem o que ele vai fazer ali, mas é o porquê. Porque muita gente vem com o porquê errado. Eu vou ajudar, vou lá ajudar.
vou fazer alguma coisa na igreja. E se ele vem com essa visão errada, se ele permanece com essa visão errada, vai dar ruim em algum momento. Ele vai sair, ele vai abandonar, ele vai reclamar, ele vai, enfim, não vai dar certo. Então, não é que eu vou falar assim, não, então você não veio com o coração certo, vai embora, vaza daqui. Não, você não veio com o coração certo? Ei, deixa eu te mostrar. Jesus falou isso para os discípulos. Jesus não virou para os discípulos e falou assim, some da minha frente, seus discípulos iníquos, geração corrupta, que não conhece essas crianças direito, seus incircuncisos, some da minha frente que vocês não trataram as crianças direito, não quero mais saber de vocês. Não, Jesus não falou isso. Jesus corrigiu eles. Jesus exortou eles e falou, olha, não é assim. O que é? As crianças, delas é o reino dos céus. Então a gente precisa mostrar para as pessoas a visão certa. Então as pessoas vão vir e aí você vai falar, olha, o Ministério com Crianças é isso, isso e isso. A gente não tá aqui olhando as crianças, a gente não tá aqui perdendo tempo, a gente não tá aqui entretendo as crianças, a gente tá aqui ministrando a palavra de Deus, enfim. Então você precisa ser ali nesse treinamento, passar isso para esses novos servos, para essa nova equipe. Amém? E aí, gente, compartilhei aqui com vocês algumas coisas. Eu tô muito chateada porque eu não tô me vendo aqui, né? Tá tudo preto, mas eu espero que vocês estejam me vendo, esteja tudo bem. Então, gente, agora eu quero tirar esses momentos finais pra gente orar. Eu ia até responder algumas perguntas, mas eu queria antes que a gente orasse. Sabe por quê? Porque eu sinto que muitas igrejas, elas padecem mesmo. Elas sofrem porque as pessoas não têm a visão correta sobre o Ministério com Criança e o líder, ele não sabe passar isso. Às vezes o líder até tem, mas ele não consegue motivar a igreja para isso. Então deixa eu te falar, em nome de Jesus, você vai ter sabedoria, você vai falar da forma certa para contagiar todo mundo, a sua igreja toda. E você vai me contar o testemunho, tá? Não seja como aquele leproso que não os leprosos que não voltaram, não. Seja como aquele que voltou para agradecer. Volta para contar as bênçãos, para depois você testemunhar, para você falar, glória a Deus, aconteceu. No Ministério Infantil mudou, para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu creio nisso. Amém? Vamos orar então? Eu queria que a gente orasse realmente falando isso pro Senhor agora, falando pra Ele. Você vai colocar seu coração diante dele. Onde você tá agora? Você vai fechar seus olhos, você vai quebrantar seu coração, você vai chamar o Senhor, você vai falar pra Ele, falar, Deus, eu preciso do Senhor. Aqui são algumas estratégias, irmãos, mas Deus pode te dar muito mais para você envolver a igreja, para você motivar a igreja para fazer parte do Ministério Infantil. Deus pode fazer muito além do que isso que eu falei para vocês. Você pode desfrutar de muito mais, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Nós precisamos tanto do Senhor. Eu preciso tanto de Ti, Senhor. Preciso tanto do Senhor, Paizinho. Nós precisamos de sabedoria. A Tua palavra diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então eu sei que o Senhor vai nos dar sabedoria. Eu sei que o Senhor vai dar sabedoria para cada um que está aqui, Deus, para eles contagiarem as suas igrejas com a paixão pelo Ministério com Crianças, para eles abrirem os olhos daquela igreja, assim como o Senhor abriu os olhos dos seus discípulos, eles abrirão os olhos dessa igreja, para elas estarem engajadas e motivadas no Ministério com Crianças. Senhor, eu declaro isso em nome de Jesus, que nós veremos aqui no Brasil e no mundo, como tem pessoas aqui fora do Brasil nessa live. Deus, eu declaro que onde cada um aqui está, eles vão experimentar de uma igreja motivada, que faz parte do Ministério com Crianças, uma igreja que abraça, que ama. Eu declaro isso em nome de Jesus, porque a igreja do Senhor, ela pastoreia a todos. Porque o Senhor pastoreia a todos, porque o Senhor ama as crianças e o Senhor deseja ser conhecido por elas. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que cada igreja aqui representada vai experimentar disso, vai experimentar de um mover no Ministério com Crianças que a igreja vai abraçar. Em nome de Jesus, quanto mais bênçãos eles experimentarem, mais pessoas virão. Eu declaro isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te dizer, as pessoas querem fazer parte de algo de sucesso, algo que é bom. Então, quanto mais bem sucedido seu ministério for, quanto mais organizado seu ministério for, quanto mais abençoado seu ministério for, quanto mais testemunhos você tiver no seu ministério, mais pessoas você vai ter lá no seu ministério. Mais pessoas vão vir desejosas de fazer parte, falar, eu quero fazer parte disso, eu quero viver isso. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa foi a nossa live de hoje. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida. E que em nome de Jesus você seja cheio de Deus. Alunos queridos,
do curso Líderes Relevantes, a gente vai ter na semana que vem a nossa live especial só para os alunos. Então, só os alunos aí do curso, aguardem. Nós vamos ter uma live especial só com vocês. Vai ser muito bom ter essa live com vocês. E estou ansiosa por esse dia. Vai ser muito bom. A gente vai poder conversar, a gente vai poder trocar. E vai ser muito precioso. E, gente, me contem depois os testemunhos. Compartilha essa live, dá um print aí depois. Compartilha, eu vou deixar ela salva, tá? Lá no IGTV. Vou deixar salva, que espero que te abençoe. Quem assistiu só no finalzinho, você vai poder assistir tudo. E ó, tá perguntando, quando vai abrir a próxima turma? Olha, a gente ainda não tem a data certa, que a gente acabou de fechar uma turma agora, né? Mas, provavelmente, daqui 2 meses a gente vai abrir outra. Então, lá pra julho, final de julho, início de agosto, por aí. Já se prepara. Já vai se preparando aí pra você fazer parte da nossa turma de líderes relevantes. Amém? A live da quinta passada tá lá no IGTV, pode procurar, tá bom? No meu IGTV, tá lá a live de quinta passada. Tá bom, gente? Amém. Eu creio que vocês vão voltar para contar testemunho, sim. Em nome de Jesus. Amém, gente? Foi uma bênção, um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de poder estar abençoando vocês também, compartilhando das minhas lutas, das minhas vitórias. Saber que vocês também passam por lutas, mas vocês também terão vitórias, assim como o Senhor concedeu a mim. E tem concedido todos os dias. Em nome de Jesus. Isso aí, Joelma, você vai estar na próxima turma. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém, gente? Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.